Abra sua Bíblia em Juízes capítulo 13, versículo 1. Juízes capítulo 13, versículo de número 1. Enquanto os irmãos abrem a Bíblia, vamos orar. Senhor, fala conosco no nome de Jesus. Que nessa noite o Espírito do Senhor mova neste lugar. A minha oração é que o Senhor possa despertar em cada coração paixão pelo nome do Senhor Jesus. Pai, nós estamos em busca de resolver muitas coisas, mas uma só importa: conhecê-lo. Porque quando conhecemos o Senhor, todas as outras áreas da nossa vida encontram propósito e destino. Por isso, nessa noite, nós liberamos os teus anjos neste lugar, para que eles possam ministrar, Senhor, acerca daquilo que vamos compartilhar. E enquanto a tua palavra é pregada, cura o enfermo, liberta o cativo. Senhor, traz norte, traz luz a cada coração. Eu declaro, cada pessoa que adentrou neste lugar sairá daqui totalmente tomado e direcionado pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. E a igreja diz: coloca a mão no teu coração e diga: nessa noite eu abro meu coração para receber a palavra de Deus. Diga: nessa noite a tua palavra me trará direção, me levará a conhecer o Senhor em níveis mais profundos. Amém. Juízes, capítulo 13, versículo de número 1, diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e ele os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher, sendo estéril, não lhe dera filhos. Versículo 3. Mas o anjo do Senhor apareceu à mulher e lhe disse: eis que é estéril e nunca destes à luz, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, toma cuidado, e não beba vinho, nem bebida forte, não coma coisa alguma impura, porque tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Presta atenção. Essa história de Sansão, a Bíblia diz que havia um casal, um homem e uma mulher, e eles não podiam ter filhos, pois a sua mulher era estéril, mas eles tinham desejo de ter um filho. E a Bíblia diz que um anjo do Senhor visitou aquele homem e fez uma promessa: a sua mulher vai conceber um filho, mas toma cuidado, porque esse filho não é um filho qualquer, não é uma pessoa qualquer. Ele está nascendo debaixo de um propósito. Ele nasceu para ser nazireu. Pastor, o que significa nazireu? Consagrado a Deus, dedicado à causa de Deus. E esse menino é Sansão. A primeira coisa que eu quero te falar nessa noite, que o Espírito Santo te trouxe aqui nesse prédio, é para que você entenda de uma vez por todas que você nasceu para cumprir, para estabelecer um propósito divino. Você não nasceu apenas por um projeto pessoal dos seus pais de planejamento familiar. Nós vamos ter um filho, 2 filhos, 5 filhos. Antes de você ser gerado do ventre da tua mãe, o Senhor disse a Jeremias: Jeremias, eu te conhecia, e profeta te dei às nações. Você nasceu, Jeremias, para cumprir um propósito para mim. Você nasceu debaixo de um desígnio, de um sonho profético. Algo foi arquitetado na eternidade, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Deus te envia nessa terra para cumprir esse propósito. Por isso que o dinheiro não será capaz de te trazer uma paz interior. Por isso que conquistas não são capazes de trazer esse sentimento de propósito, de realização. Porque você só vai ser plenamente realizado quando você estiver em linha com aquilo que os céus planejou acerca da sua vida. Propósito de Deus.
Diga para o seu irmão: você nasceu para viver e cumprir o propósito de Deus. Sansão já nasceu debaixo disso. Sabe, irmãos, quando há um sonho de Deus, que é ter um libertador, um juiz, um homem para livrar Israel das mãos dos filisteus, com a vontade de uma pessoa, com o sonho de uma pessoa, no caso aquele casal, que é o quê? Eles queriam ter filho. Quando junta o sonho de Deus com o teu sonho, milagres acontecem. Quando Ana, que desejava ter um filho, encontrou o sonho de Deus, que desejava ter um profeta, então vai nascer quem? Samuel. Você quer viver milagre? Começa a alinhar os teus sonhos com os sonhos de Deus. Começa a alinhar aquilo que é o teu projeto divino, aquilo que é o teu projeto na terra, aquilo que são as suas conquistas aqui na terra, com os projetos e as conquistas do céu. Toda vez que houver um alinhamento, haverá um milagre. Eu quero ter uma casa boa para morar, eu quero ter um carro, eu quero casar, pastor Francisco. Eu quero ter filhos. Irmão, há alguma coisa de errado nisso? Não. Eu quero ir para, fala um lugar bonito aí para ir, para Paris. Paris está feia agora, está muito suja, mas eu quero ir para Paris. É pecado eu desejar isso? É pecado eu almejar isso? Não. Não há nada errado nisso. Essa pergunta que eu te faço nessa noite: onde Deus entra nesse sonho? Onde Deus faz parte desse projeto? Onde a sua igreja e o seu reino cooperam com você nesse projeto? Sabe qual que é o problema de muitos? Nós estamos sonhando apenas coisas individuais. E temos esquecido de sonhar aquilo que os céus planejou para a nossa vida. A Bíblia diz em Jeremias 29, abra em Jeremias 29, versículo 11. Jeremias 29, 11. Texto, Jeremias, capítulo 29, versículo de número 11. Diz assim o texto: pois eu bem sei os planos, os projetos, o chamado, desígnio profético, que tenho projetado para vós, diz o Senhor. Os planos são planos de paz e não de mal, para vos dar o fruto e uma esperança. Versículo 12: então me invocareis, porque você vai viver os planos que eu tenho para você. Você vai me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu o quê? Ouvireis. Versículo 3: buscar-me-eis, e me achareis. É uma promessa: quando me buscardes de todo o vosso coração. Entenda algo, filho. Por melhor e por maior que seja o teu sonho, quem está solteiro quer casar, quem está casado quer separar, por maior que seja o teu sonho, os sonhos de Deus sempre serão maiores, os sonhos de Deus sempre serão melhores. O resultado final dos sonhos de Deus sempre vai produzir paz no teu coração, sempre vai produzir alegria do Espírito dentro de você, sempre vai produzir uma sensação de realização, de pertencer a um lugar. Muitas pessoas estão achando que eles foram criados para nascer, estudar, ter um bom emprego, trabalhar, fazer uma faculdade, comer, casar, ter filhos e morrer. Irmão, se fosse só isso, Deus não teria permitido que o teu filho, o teu único filho naquele momento, Jesus, fosse humilhado, torturado, crucificado numa cruz, para que nós pudéssemos viver só isso. A Bíblia diz que Deus se agrada com a morte dos seus, porque fica com Ele. Ele quer estar com você. Então dá uma respirada bem forte para me ver. Só para ver se o seu pulmão está pegando aí, está funcionando bem. Vamos ver aqui, senão você vai ser curado do seu pulmão agora, em nome de Jesus, tá? Se tiver com dificuldade. Deu uma respirada aí?
Está vivo? Se você está vivo, é porque ainda tem tempo de você cumprir o propósito de Deus. Se você está respirando, significa que ainda há esperança para que você viva o que Deus sonhou para você, para que você pare de sair do nível da sobrevivência. Uma casa para dormir, comida, as necessidades básicas e um dinheirinho sobrando. Isso é o nível mais baixo para ter uma vida relevante. Quando Deus te criou, quando Deus te projetou, quando Deus sonhou em te enviar na terra, antes do ventre da sua mãe, antes de você ser parte de uma família, Deus já havia te projetado para ser uma resposta para alguém que está aqui, para alguém que está nessa cidade, para alguém na sua família. Você nasceu para ser uma resposta. Jesus veio ao mundo para ser uma resposta a essa geração. Sansão nasceu para ser uma resposta a essa geração. Samuel nasceu para ser uma resposta à sua geração. Davi nasceu para ser uma resposta à sua geração. Você nasceu para ser uma resposta. Diga para esse irmão: ei, você é a resposta. A Bíblia diz que toda criatura aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Toda criatura aguarda a manifestação do seu chamado. Toda criatura aguarda a manifestação do que Deus sonhou para você. O que Deus sonhou para você eu não posso fazer. O que Deus planejou para você não é algo que o pastor Francisco possa fazer. É algo que só você pode realizar. Por isso nessa noite o Espírito Santo está te falando. Você não nasceu para comer, dormir e morrer. Você nasceu para cumprir o meu propósito. Você é um Sansão na sua geração. Por isso você precisa entender. Se levanta hoje para viver os sonhos de Deus. Se entrega. Quem já viu aquela história? O homem estava escalando a montanha. É uma história. Se escorregou, ficou pendurado numa corda. E ele falou: Deus, me livra, socorre. E aí uma voz disse: corta a corda. Estava à noite, escuro, ventando. E ele falou: o quê? Se eu cortar a corda, eu vou morrer. Ele falou: Deus, me livre. E Deus disse para ele: corte a corda. Aquele homem não cortou a corda, morreu congelado. E na manhã seguinte, quando foram resgatá-lo, ele estava a apenas alguns metros do chão. Se ele tivesse cortado, tinha caído na neve, não tinha acontecido nada, ele teria sobrevivido. Muitas das vezes é assim que nós estamos. Deus me usa, Deus fala comigo, Deus me dá um propósito de vida, e Deus diz: corta a corda. O que significa cortar a corda? Se entrega a mim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso. O que Deus está dizendo? Se entrega a mim, confia nos meus sonhos, confia no que eu tenho para você, ainda que você não entenda, ainda que você não perceba, porque às vezes você está no meio do redemoinho, às vezes você está no meio da ventania. Confia na minha bondade, eu vou te conduzir em pastos verdejantes, eu te levarei às águas tranquilas, diz o Senhor. Isso é viver os sonhos dele. E nessa noite, a primeira coisa que eu quero te falar é que você nasceu para cumprir um propósito. Amém? Segundo, Juízes capítulo 3, versículo 4. Continuação. Você está perto de alguém poderoso hoje. Você está perto de alguém, quando eu digo poderoso, é porque ele foi criado para realizar algo nobre, algo grandioso. Dá um abraço nesse irmão, diga: ei, lembra de mim, quando o teu ministério manifestar, quando aquilo que você nasceu para fazer se manifestar, lembra de mim. Segunda coisa que eu aprendo no texto, Juízes capítulo 3, versículo 4, o texto diz: agora pois toma cuidado, e não beba vinho nem bebida forte, não coma coisas alguma impura, porque tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não pode passar navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus.
desde o ventre da sua mãe. A segunda coisa que eu aprendo é que Deus estabelece limites. Diga assim, limites. O que significa isso, pastor? Todo mundo que nasceu para cumprir um propósito, Deus estabelecerá limites para essa pessoa. Qual é o limite de Sansão? Sansão já nasceu precisando sacrificar algo. O que era? Ele não poderia beber bebida forte e nada derivado do vinho. Ele não poderia rapar a cabeça, passar navalha, e ele não poderia tocar em coisas impuras. Entre essas coisas impuras, que eram consideradas pela lei, um morto, um animal morto. Outras pessoas de Israel podiam beber o vinho. Sansão podia ou não? Não. Ah, pastor, mas por que outros podem e eu não posso? Porque você não é todo mundo. E o que Deus tem para realizar na sua vida é algo exclusivo. Por isso existem limites exclusivos. Ah, mas fulano pode, você não. Existem os limites claros na palavra de Deus, que são os mandamentos. Não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Existem os limites claros, que são para todos, que você não deve ultrapassar. Você deve ter relação sexual depois do casamento. Sua família é uma prioridade, está na Bíblia. Esses são limites claros. Mas existem limites que são pessoais. São limites que uns podem e outros não. São limites que Deus estabelece, o Espírito Santo estabelece para você. Não para te proibir de algo, mas para te guardar, para que você possa cumprir o que Deus determinou na sua vida, para que você possa viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existem certos lugares que não é pecado eu ir. Não está escrito lá em Diamantino, 1 Coríntios, lá em Diamantino, na rua tal, pastor Francisco não pode ir. Não está escrito. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Por quê? Porque para aquilo que Deus me separou, tem limite. Você não vai me ver dando carona para uma mulher sozinho. Pastor, existe um mandamento na Bíblia? Não deis carona para uma mulher sozinho. Existe? Não. Mas é um limite de Deus para guardar a minha vida, para guardar a vida daquela pessoa e para guardar a igreja que eu represento, que eu sou um testemunho para a igreja. Não é pecado dar carona, mas é um limite que Deus estabeleceu para mim. E todas as vezes que eu ultrapasso os limites de Deus, há consequências na minha vida. Às vezes Deus te deu limites de orar, de ler a Bíblia. Alguns têm limites que tem que acordar e ler a Bíblia de manhã. Outros têm que acordar e ler a Bíblia à noite. Irmão, o limite de Deus para você não é igual para mim. Mas você precisa entender o que o Espírito Santo tem estabelecido. Quantos casamentos foram destruídos porque ultrapassaram os limites de Deus. Deus falou: cuida da sua esposa, invista na vida dela. E você falou: essa coisa aí, pastor, não dá nada não. Ele falou: trata ela melhor, honra ela como vaso mais frágil, como diz a palavra. Leva para jantar. E aí você diz: não, isso aí se fosse não matarás, não roubarás, né, trair, aí sim, mas essas coisas pequenas, pois existem limites pequenos que têm resultados grandes. Irmão, tem espetinho de R$1, compra 2 espetinhos com mandioca, faz um coraçãozinho na mesa, coloca uma vela, não precisa ser vela romântica não, aquela vela mesmo quando apaga a luz lá da sua casa, você tem guardado, acredito que ela vai gostar. Às vezes o Espírito Santo está falando para você sobre alguns limites na sua família. Existem limites de esposa com seu marido. Honra ele. Deus está falando, não denigre. E você está lá no meio das amigas falando mal. Não presta, aquela cueca fica no meio da casa. Já falei 1000 vezes. Deus está falando, honra ele. Profetiza o que ele é. Homem de Deus, provedor. Ouve a voz do Espírito, terá as direções do céu. Irmão, eu estou te dando exemplo.
de coisas simples, que às vezes o Espírito Santo nos fala no dia a dia. Olha seu filho, estabelece limites para o seu filho. Pastor, ninguém controla ele. Irmão, está comendo na sua casa, está usando a sua energia, está debaixo do seu governo. Quem manda é você, filho. Ah, mas ele não deixa. Não estabeleça limites, que lá no futuro você vai chorar. Tem que ter limite para dormir, tem que ter limite para estudar. Ah, pastor, mas o diabo levantou. Não, às vezes não é o diabo. É que você quebra os princípios de Deus. É que você ignora a voz do Espírito Santo dizendo: invista no teu filho. Nós tivemos conferência de jovens. Quantos pais investem para vir? Retiro. E aí o Espírito Santo está te falando. Isso é ministerialmente também. Sabe, irmãos, já viu um atleta de Olimpíadas? Quem já viu? Vamos fazer um corredor ali. Ele treina 4 anos por uma corrida que vai alguns segundos. Quantos segundos? Vamos colocar aí 20 segundos. 4 anos da sua vida para correr 20 segundos. Ele não pode dormir como seus amigos dormem. Não é que é proibido para ele, mas se ele quer alcançar um resultado nas Olimpíadas, ele precisa dormir no horário e acordar no horário. Ele não pode comer o que os seus amigos comem. Não é que é pecado, é errado, mas se ele quer ter o resultado, ele precisa ter uma dieta balanceada. Ou seja, existe um preço, existe um limite para um atleta. Ele tem que viver de uma forma, fazer exercício de certo tipo, se alimentar de uma maneira correta, dormir no horário certo, porque ele quer alcançar o seu objetivo. Você também tem uma carreira para correr. A Bíblia chama isso do teu propósito, daquilo pelo qual você nasceu para cumprir. Então você não é como todo mundo. A Bíblia diz, o texto do Senhor, 1 Coríntios 6,12. Primeira Coríntios 6,12, o texto. Vou esperar projetar. Paulo diz: todas as coisas me são, mas nem todas as coisas todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O cristianismo, irmão, não é eu posso, não posso, posso, não pode, baseado em outro. O cristianismo é uma vida de experiência pessoal com Deus. É o que Deus falou para você. Eu lembro que quando eu era adolescente para jovem, existiam certas coisas que os meus amigos, que eram jovens e adolescentes, eles podiam fazer. Mas quando eu ia fazer, o Espírito Santo falava: você? Não, Francisco. Ah, porque estava escrito que era pecado? Não. É porque aquilo que Deus queria realizar na minha vida, necessitava me guardar daquilo. Necessitava que eu não estivesse naquele ambiente. Muitas vezes meus amigos estavam jogando bola, nada errado. E Deus falava: vai orar, vai jejuar. Ah, pastor, por que um joga bola e o outro jejua? Porque aquilo que Deus tem para mim precisava estar orando e jejuando, e aquilo que Deus tem para outros precisava estar jogando bola. Vocês estão entendendo o que eu quero falar nessa noite? Pergunta que eu te faço nessa noite é: quais limites Deus te deu? Por que nós temos relacionamento na corte? Limites. E eu não vi um caso até hoje dos que querem ultrapassar que não se arrependem. Esse dia os irmãos casou, estão bem, estão casados. Ele me ligou e falou: pastor, tem uma coisa que eu arrependo na minha vida. Me ligou os dois desesperados. Foi que quando o Senhor nos falou: faça a corte, nós não demos ouvido para você. E hoje, casado, nós sabemos o quanto nós estamos sofrendo, porque nós não ouvimos naquela época. Limites. Todas as vezes que eu passar os limites que Deus estabeleceu, é uma consequência. E todas as vezes que eu respeitar os limites que Deus estabeleceu, também haverá uma consequência, tanto positiva quando desobedece, negativa quando desobedece, positiva como obedece. Amém, irmãos? E por último, gostaria que você continuasse
Juízes capítulo 14, um capítulo à frente. Juízes capítulo 14, versículo 5. Juízes capítulo 14, versículo de número 5. Então Sansão nasce debaixo de um propósito, ser libertador. Ele vai ser um juiz, vai libertar Israel das mãos dos filisteus, 40 anos de escravidão. Deus estabelece limites para que ele cresça debaixo da unção, da vida, do fluir do Espírito. Mas a Bíblia diz que houve um momento no ministério de Sansão que ele se perdeu. E eu chamo esse momento do tempo da crise, do tempo do fracasso. A Bíblia diz, Juízes, capítulo 14, versículo 5. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com a sua mãe a Timate, e chegando ele às vinhas, vinha é onde tem uva, amém? Amém? Você tem que entender isso. Irmão, o voto de Nazireu proibia de tomar bebida forte e derivado de uva. Então nada que vinha da uva era bom para Sansão, era limite para Sansão. O que ele está fazendo debaixo de um pé de uva? Amém? Um leão novo, rugido, saiu-lhe ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, porque o Espírito Santo não habitava naquela época, porque Jesus não havia morrido. Então o Espírito Santo descia, a pessoa era usada e o Espírito Santo voltava. De modo que ele, sem ter coisa alguma na mão, despedaçou o leão como se fosse um cabrito, quebrou. E não disse nem ao seu pai nem à sua mãe o que tinha feito. Versículo 7. Depois desceu e falou àquela mulher, e ela muito lhe agradou. Passando algum tempo, Sansão voltou para recebê-la, e apartando-se de caminho para ver o cadáver do leão que ele havia matado, eis que nele havia um enxame de abelhas e mel, e tirando-o nas mãos, foi andando comendo dele. Chegando aonde estava seu pai e sua mãe, deu-lhes do mel e eles comeram, porém não lhes disse que havia tirado o mel do corpo do leão. Presta atenção. Como nazireu, ele não pode tomar bebida forte, não pode tomar vinho. E como nazireu, ele não pode tocar em coisas impuras, e uma das coisas impuras pela lei é o morto. Então Sansão primeiro passa numa vinha, para sentir o cheiro das uvas. Irmão, se ele não pode, o que ele está fazendo lá? Tem muitas pessoas que é assim, eles se acham fortes demais para brincar com o pecado, para brincar com os limites de Deus. Eu tenho ensinado para você casal, não sei porque eu também estou falando tanto sobre casais, quem sabe Deus está falando com você. Você não deve ter coisas ocultas um do outro. Não tem problema nenhum você ter senha no seu celular, até porque é perigoso roubar o seu celular e ter dados. Mas a sua senha não pode ser oculta da sua esposa. A sua senha não pode ser oculta do seu marido. Transparência. Sansão se achou forte demais. Ele achou que ele poderia brincar com o pecado e não haveria nada. Ele vai para debaixo de um pé de uva. Depois ele vai matar um leão. O leão vai morrer, ele não pode tocar em morto. Mas tem um mel, tem algo doce, tem algo bom no meio da morte, no meio daquilo que é impuro. Então Sansão vai e pega do mel e toca no morto. Sansão achou que a sua força vinha dele e esqueceu que a sua força vinha do Senhor e da consagração que ele tinha a Deus. Sabe, irmãos, um abismo, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Nunca é de uma hora para outra. Se você for ver na sua família, a crise não foi criada de uma hora para outra. Se você for ver na sua vida financeira, o estrago não foi feito de uma hora para outra. Se você for perceber a sua vida espiritual, a decadência não foi de uma hora para outra. Sansão não caiu de uma hora para outra. Sansão não perdeu a consagração de uma hora para outra. Foi uma caminhada. Primeiro ele passa na vinha.
Ele não pode comer, ele fica brincando. Depois ele consuma, ele toca naquilo que é impuro, ele toca naquilo que é pecado para ele, é o limite dele. E por último, a Bíblia diz que Sansão revela o segredo da sua força. Onde era o maior símbolo da sua consagração, que era o seu? Não é que o cabelo tinha algum poder especial. É que o cabelo era o símbolo da consagração. Por exemplo, se você olhar para mim, qual que é o símbolo do que eu sou casado? Aliança. É um símbolo. A força, o símbolo da consagração, o símbolo de voto de Nazireu, estava onde? No caso do Sansão? Na cabeça. Nós sabemos que ele vai revelar Dalila, vai cortar o seu cabelo, ele vai perder a sua força. Um homem que nasceu para ser libertador, um homem que nasceu para vencer os filisteus, para libertar Israel, esse mesmo homem vai ser escravo, vai ser preso. A Bíblia diz que os seus olhos vão ser arrancados, a Bíblia diz que vão amarrá-lo com corrente. Esse era o estado de um homem que nasceu para brilhar, que nasceu para vencer, que nasceu para realizar um propósito na terra, mas em algum momento da vida de Sansão, ele se perde. Juízes capítulo 16, eu vou terminar com isso. Juízes capítulo 16, versículo 23. Juízes capítulo 16, versículo 23, nessa fase da vida de Sansão, ele está preso, amarrado, humilhado, sem visão, porque arrancaram os seus olhos. Alguém que nasceu para a realeza está vivendo como escravo. E o texto diz, Juízes 16, 23. Então os chefes ou os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um sacrifício ao seu deus Dagom, e para se regozijar, pois diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente o povo, vendo, louvava o seu Deus, dizendo: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se o seu coração, disseram: mandai vir Sansão, eles estão dentro do templo de Dagom, para que brinque diante de nós, para que seja objeto de zombaria. Mandaram, pois, vir do cárcere Sansão, que brincava diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas do templo. 26. Disse Sansão ao moço que lhe assegurava a mão: deixa-me apalpar as colunas que sustêm a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os chefes dos filisteus, e sobre o telhado havia cerca de 3.000 homens e mulheres, só sobre o telhado 3.000 pessoas, que estavam vendo Sansão brincar, ser humilhado. 28. Então Sansão fez o que, irmãos? Clamou a Deus, ao Senhor, e disse: ó Senhor, lembra-te de mim, fortalece-me agora, só esta. Presta atenção em algo. Deus me falou nessa manhã sobre isso. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora, só esta. Quando eu terminar de ler o texto, você vai perceber que Deus vai fortalecer Sansão. Só que Deus vai fortalecer ele quantas vezes? Só uma vez. Depois ele vai morrer. E por que Deus vai fortalecê-lo apenas uma vez? Porque ele pediu para ser fortalecido quantas vezes? Tiago diz: o meu povo não recebe porque não sabe pedir. Muitas das vezes nós não recebemos porque não temos sabedoria do Espírito nem para orar. Por que Sansão não falou: Senhor, me ajuda aí para me arrebentar os filisteus, me devolve a visão e restitui o que foi roubado? Deus atenderia Sansão, sim ou não? A Bíblia diz que quem pede, recebe. Sansão recebeu o quê? Exatamente o que? Fala para o seu irmão: então quando for pedir, pede certo, por favor. Sabe, irmão, se tem uma coisa que me deixa irado é quando eu falo para o irmão: o que você quer que eu ore? Qualquer coisa.
Como assim qualquer coisa? Pastor, estou precisando trocar de carro. Qual carro? Qualquer um. Tudo bem, Senhor, dá um Fusca com motor fundido para ele, em nome de Jesus. Ô, pastor, está amarrado. Irmão, seja específico com Deus, naquilo que você crê que Ele vai te responder. Seja específico com o Espírito Santo, a respeito da sua vida, do teu ministério, da sua casa, da tua família. Porque Sansão recebeu exatamente aquilo que... Por isso que aqueles que murmuraram no deserto morreram E Josué e Caleb que creram na terra prometida, chegaram na terra prometida. Porque você recebe o que está crendo, o que está falando, o que está pedindo. Fala para o seu irmão, a partir de hoje, quando for murmurar e reclamar, agora quando for falar sobre a fé, abra a tua boca e profetiza, amém? É isso. Até aquele que fica quieto, o provérbio diz, já é sábio. Amém? Vamos continuar. Volta. Só dessa vez, ó Deus, para que de uma vez vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos que estavam furados. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre ela com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda na outra. E disse Sansão, morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os seus príncipes, e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte, dos que o que mataram em sua vida. O último tópico da mensagem de hoje é: o nosso Deus é um Deus de recomeço. Sansão nasceu para a grandeza, nasceu para um propósito, nasceu para vencer. As decisões que ele tomou de ultrapassar os limites de Deus, fez com que ele estivesse naquele momento da sua vida, escravo, cego, humilhado, motivo de zombaria. Quem sabe exista na sua vida áreas que não estão conforme Deus planejou. Quem sabe as suas emoções hoje se encontram um turbilhão, e a depressão tem batido a sua porta. Quem sabe a sua vida financeira se transformou em um caos, e você se encontra como Sansão estava se encontrando. Quem sabe é o teu casamento que precisa hoje, que você clame a Deus. Mas eu quero te dizer nessa noite que não importa quais áreas da sua vida se encontram nessa situação que Sansão se encontrava. Se você clamar a Deus, Deus pode restituir o que foi roubado. Se você clamar a Deus, se você crer, Sansão diz, Senhor, mais uma vez, você não vai orar assim, Senhor, você vai orar, Senhor, para sempre, restitui, restaura, muda, me faz ter vitória no meio dessa guerra, me faz ter vitória no meio dessa crise. E a Bíblia diz que Deus ouviu a Sansão. Ele nasceu, o ministério dele foi matar filisteu, e no final ele havia matado mais na sua morte do que em vida, cumprindo aquilo pelo qual ele nasceu para fazer, porque ele clamou a Deus. Lembra que o clamor é um nível mais profundo, é um nível de desespero. A Bíblia diz, se você for ler no capítulo 13, a Bíblia diz que o Espírito Santo incitou Sansão, moveu Sansão. Irmão, existem momentos na minha vida e na sua vida que o Espírito Santo nos leva a algo. Às vezes existe um momento da minha vida e na sua vida que nós estamos muitas vezes conformados com a situação. Ah, pastor, eu vivo 10 anos desse jeito, não muda mais não. E aí o Espírito Santo tem que mover algo dentro de nós. O Espírito Santo tem, eu chamo isso de uma santa indignação. Quando você olha para uma situação e diz, basta. Isso não continua dessa forma. Chega desse sofrimento. Chega de não haver mudança. Chega de migalhas. Esse é o momento que o milagre pode acontecer. Porque é nesse momento que você clama a Deus. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes, o que significa isso? Quando Deus for tudo em você.
quando Deus for a única esperança sua, quando as suas forças, a sua sabedoria, os teus contatos se acabarem e só sobrar Deus, quando você chega naquela conclusão e diz, só Deus pode resolver isso. Eu sei que muitos, quando chegam nessa situação, estão em desespero e dizem, não tem mais como. Mas quando você chegar nessa situação, você precisa levantar a sua mão e dizer, graças a Deus, porque agora vai resolver esse problema. Fala para esse irmão, quando só Deus pode resolver, já está resolvido o problema. Fica de pé onde você está.